Alô, Cataguases, E aí, Minas Gerais. Cataguases, beleza? Tranquilo? Vocês não estão esquecidos não, cara. Claro que não. Rafael pediu pra gente lembrar de vocês aqui. Mas boa noite a todos os acadêmicos, né, de todo o nosso Brasil aí que estão nos acompanhando hoje na nossa teleaula aqui. Dizem por aí que os professores só são bons até a primeira prova, né? Então provavelmente a gente daqui pra frente vai ser só lixado mesmo no fórum. Será que não? Bem na prova, Fred. Então a gente espera que sim, né? Então, hoje é a primeira aula depois da nossa prova, né? Depois da A1. Então, a gente vai iniciar a segunda etapa da disciplina aí com mais um modelo, né? Um modelo de melhoria. Isso é especial, né, Fred? Porque Sim. Esse é o modelo Brazuca, né? Isso, o nosso com a nossa modelo. cultura, com a nossa cara. Né? Isso aí. Mas antes da gente ver esse modelo, a gente vai ver o modelo de maturidade que a gente viu lá. Eu acho que vocês já estavam até com saudade da gente, né? 15 dias sem ver a gente aí. Já deve estar com saudade. Mas a gente vai fazer uma revisão a respeito do CMMI, né, que é o modelo de maturidade de software que a gente viu na aula passada, ok? Então vamos aí para o nosso slide ver o que a gente viu. Então a gente viu, falou um pouco a respeito de processo de software, né? Relembrou um pouco a respeito do que é o processo de software, que vocês já conseguiram ver lá em engenharia de software, vocês viram alguns processos e como que eles se comportam. E aí a gente apresentou o CMMI, que é o modelo de maturidade e capacidade, né, integrado, que é realmente específico para desenvolvimento de software, né, para empresas de desenvolvimento de software. A gente viu um pouco de histórico, né, viu que primeiro foi lançado o CMM para qualquer tipo de engenharia, e aí quando viram que estavam construindo vários modelos baseados no CMM, específico para desenvolvimento de software, aí resolveram integrar todos esses modelos e fazer um modelo de maturidade e capacidade específico para a engenharia de software. E aí a gente também viu, né, como a gente pode observar no nosso slide, as representações do CMMI, né, que podem ser de dois tipos, não sei se vocês lembram, a contínua e a por estágios. Né? A contínua, né, vocês perceberam lá que a grande diferença entre um e outro é que você consegue a maturidade por completo, né, por todos os estágios, então você tem que ter todos os processos de desenvolvimento de software, desde a análise de requisitos até a manutenção e a configuração do software, em um processo de maturidade, e esse vai subindo até chegar ao nível mais elevado, que vai realmente manter a maturidade dos processos de software dentro da organização. E o outro, né, a gente pode medir essa maturidade, os níveis de maturidade, processo por processo. Né? Então a gente pode melhorar determinado processo que ficou um pouco para trás em relação aos outros. Então a gente consegue trabalhar os processos específicos e dar maturidade a processos específicos na outra representação que a gente apresentou. E, por final, quando a gente pode observar aí no nosso slide, a gente falou a respeito de alguns pontos chaves de implantação, né? É lógico que toda vez que você vai implantar um determinado modelo, você tem que fazer a junção desse modelo com a organização. Você não precisa também pegar tudo do modelo, né, e adaptar a organização, mas também você não quer que o modelo se adapte por completo à organização. Você tem que ter um meio termo para os dois casarem ali. Então você tem toda a questão de gestão de mudança que você tem que organizar aí dentro da empresa. Você tem toda a questão de padronizar os seus processos conforme as indicações do CMMI, né, que é um modelo lá que foi desenvolvido pela empresa de engenharia de software lá dos Estados Unidos, né, pela organização de engenharia de software. E você percebe que essa padronização traz realmente, faz com que a gente tenha os processos alcançando um nível de excelência dentro da organização. E essa é a ideia geral a respeito da questão da maturidade, do CMMI, ok? Então foi essa aula que a gente viu, foi esse assunto que a gente observou na aula passada, né? A gente pegou realmente, saiu um pouco das normas e entrou para o modelo, né? Antes a gente tinha visto a norma ISO 9000 e a gente conseguiu ver esse modelo aí de maturidade que é reconhecido internacionalmente, né? É importante a gente falar a respeito disso, que para qualquer lugar, se você for para qualquer país,
você pode observar que existe o CMMI e que você pode integrar isso dentro das organizações, ok? Bom, feito essa lembrança toda aí, né, Silvano? E depois eu estragar um pouco minha voz, que já está quase que estourada por causa de uma forte gripe que eu venho com ela aí, do final de semana ainda. Mudou de nome, é gripe, né? Agora o nome é gripe. E aí a gente vai realmente para os objetivos da nossa aula, não é isso? Então vamos dar uma olhada no quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Então, demonstrar o que podemos melhorar nos processos que desenvolvem o desenvolvimento de software. Esses objetivos a gente já vem falando aí durante a disciplina, mas hoje uma questão um pouco especial, porque a melhoria que a gente vai falar aqui nos processos, seja de implantação, avaliação, né, e melhoria dos processos, eles vão estar envolvidos no contexto de desenvolvimento do software brasileiro, porque o modelo que a gente vai apresentar hoje, de melhoria de processo, é o modelo brasileiro, né, o MPS.br. E aí, então, nós temos aí o próximo, como a gente vê no slide, o próximo objetivo é, então, apresentar o modelo MPS.br descrevendo suas características e bases. Ou seja, o modelo MPS.br, ele, apesar de ser um modelo específico para a cultura e para a nossa realidade, ele foi feito baseado em vários modelos internacionais. Ou seja, pegando o que de melhor tem em cada um desses modelos para montar o nosso próprio modelo, né? Então, nós vamos apresentar aí quais são as bases do modelo MPS.br e o que ele define aí, né? Como ele é estruturado e o que ele define para que nós possamos aí fazer a melhoria dos nossos processos, né? na nossa cultura aí. E para mim, esse modelo ele é muito interessante, porque ele tem duas características aí que eu acho muito interessante. A primeira é você permitir, né, que as empresas brasileiras, na conjuntura que elas são, na estrutura que elas são, que a estrutura que nós temos aqui é bastante diferente das estruturas de empresas de software que nós temos lá fora. Por exemplo, no Brasil você não vê uma grande empresa desenvolvedora de software como Microsoft, como Apple, essas empresas gigantes que nós temos aí. Nós temos aqui empresas que são de médio porte, de pequeno porte, então o processo de melhoria, né, o modelo de melhoria de processo, ele tem que sofrer algumas adequações. Mas mesmo assim, mesmo o modelo brasileiro sendo um pouco diferente, ele permite que as empresas brasileiras que conseguirem evoluir dentro desse processo, dentro desse modelo brasileiro, elas têm uma certa vantagem aí, quando se elas quiserem um dia, né, também seguirem um modelo internacional. Então, se essas empresas brasileiras conseguirem acompanhar o modelo definido para o Brasil, elas não vão ter muita dificuldade em obter a certificação aí no modelo internacional, né, caso a empresa aí queira expandir os seus negócios aí para o mercado internacional. Então, o modelo brasileiro é importante nesses dois itens, né? Ele permite que a empresa melhore os seus processos no ritmo da empresa brasileira, mas também fornece uma boa base para quando essa empresa quiser chamar aí uma certificação internacional como o CMMI. Então, são duas coisas no modelo de processo de melhoria de processo do Brasil, o MPS.br. E aí o Fredson vai agora falar um pouco também, né, alguns outros modelos. Isso mesmo. Que a gente já vai falar, viu, né? Que na verdade a gente já viu, mas que a gente vai salientar um pouco aí, para poder embasar as características que a gente quer pegar para falar um pouco do MPS.br. Né? Isso mesmo. Então, como a gente pode ver aí no nosso slide, a gente vai ver um pouco mais dos modelos. Né, a gente já viu, né, uma determinada norma. Na verdade, a gente já viu duas normas, né, a norma 12207 e a ISO 9000, né, e aí a gente passou um pouco para os modelos, né, que justamente era o CMMI. Né, e como esse modelo é internacional e a gente precisa acreditar que aqui no Brasil a gente desenvolve software diferente das outras pessoas, até porque nós somos um povo conhecido pela criatividade, né, pelo artesanato que a gente consegue fazer as coisas, a gente vai tentar entender aqui dentro da nossa aula a respeito de um modelo que foi desenvolvido específico para atender às necessidades das pequenas, médias empresas de desenvolvimento de software aqui no Brasil. Então, esse modelo a gente vai tentar
visualizar melhor, né, como que ele trabalha e tentar realmente descrever um pouco a respeito desse modelo por completo, ok? Bom, mas falando em qualidade, a gente fala em cultura também, né? A gente pode falar qualidade e cultura. Vocês podem estar se perguntando, como assim qualidade e cultura? Tenho certeza que o Silvano sabe melhor do que eu a respeito de cultura, não sabe, Silvano? Por quê, Fred? Qual é que é a indagação agora? Não sei, às vezes você que é lá do Rio Grande do Sul, eu sou maranhense. Na verdade, se você for pensar, a gente tem culturas diferentes. Dois estados têm muita cultura, só que nós temos a cultura gaúcha e vocês têm a cultura lá do Maranhão. Justamente. Né? Uns podem não gostar da cultura dos outros, né? Pode acontecer. A gente já ouve histórias muito aí a respeito de gaúchos, então a gente... Né? Não gosta muito dessas culturas, né? Bom, mas vamos falar um pouco a respeito de cultura brasileira, não é isso, Silvano? Vamos lá, vamos ver como que a cultura brasileira influenciou aí no modelo para definição do MPS.br. Então, como eu falei no início da aula, a cultura brasileira fez com que fosse necessário a adaptação, né, de um modelo específico para a melhoria de processo para as empresas de desenvolvimento de software no Brasil. Por quê? Primeiro, porque eu falei que aqui nós não temos gigantes desenvolvedoras de software, então nós temos pequenas e médias empresas. O que isso implica? Se você for avaliar o CMMI, você vê que ele possui poucos estágios, ou seja, 5 estágios de melhoria de processo. Então, para isso, para que uma empresa brasileira consiga evoluir nesse ritmo, que é um ritmo rápido, ela precisa de muito recurso, precisa de um crescimento acelerado. E às vezes a gente sabe aqui que as empresas brasileiras, elas começam, né, sem muito recurso, pedem até empréstimo para conseguir financiamento, para conseguir abrir, né, o seu negócio. Então tem muitas dificuldades ainda aqui. Então, para que elas consigam acompanhar o ritmo de um CMMI, por exemplo, é bastante complicado. Então o que o MPS.br vai fazer, como a gente vai ver na aula? Ele vai esticar, ele vai criar passos intermediários para esticar um pouco esse crescimento, essa melhoria do processo, para que ele possa ser uma melhoria mais gradativa, não seja muito de soco, assim como, por exemplo, a gente tem no CMMI. Além disso, eu anotei aqui que as empresas brasileiras, hoje em dia já está mudando isso, mas por exemplo, como eu trabalhei em empresa desenvolvedora de software, né, trabalhei um ano aí desenvolvendo jogos, a gente sabe que o processo de desenvolvimento da empresa brasileira ele é ainda um pouco artesanal. Como assim artesanal? Muitas empresas aí têm o quê? 1 ou 2 programadores no máximo, sendo que esses programadores se encarregam de fazer tudo, documentam, codificam e mantêm o software, né, daquela empresa. Ou seja, se por um lado a empresa tem bastante liberdade, né, se aquele profissional tem bastante liberdade para trabalhar, a empresa ela fica muito dependente daquele profissional. Então, se esse profissional sai de férias, ou vai para uma outra empresa... Ou morre. No pior dos casos, né, Fred? Então, aquela empresa fica dependente daquele profissional que saiu e que fazia tudo, né? Então, a realidade brasileira é ainda a codificação de software de maneira artesanal. E aí, é por isso que entra a questão de qualidade. As empresas querem que o processo de desenvolvimento de software seja observado, seja, né, visto, gerenciado, para que você possa ter uma produção em escala, como se fosse uma escala industrial, sem depender de um só profissional, dependendo de uma equipe, né, que possa manter, né, e acompanhar e ter processos definidos e processos bem definidos para o desenvolvimento de software. Então, a realidade brasileira é um pouco diferente da realidade internacional. E aí, por isso, o MPS.br traz algumas melhorias aí que vêm a beneficiar. Por exemplo, você criar uma empresa com pouco investimento, então é bastante complicado você ter uma empresa pequena e conseguir levantar fundos suficientes para poder implantar uma gestão de qualidade, que a gente sabe, a gente vai ver aqui hoje que cada nível de processo que você implanta de melhoria de qualidade, ele tem um custo, né? Por exemplo, lá o CMMI, só para você implantar um processo lá, você tem um custo de $25.000, só para você fazer a avaliação de se você conseguiu, né, atingir os critérios de qualidade. Então, $25.000 só para fazer a avaliação. Imagina, uma empresa
de software do Brasil, aí uma software house, né, que a gente chama que são empresas pequenas, familiares. Isso é bastante complicado. Então, o MPS-BR tende a melhorar essa questão aí. Muito barato, né? 25 mil. A gente teria que trabalhar o quê? 3 anos para juntar isso tudo? Eu acho que os 2 salários juntos, né? 3 anos, dia e noite, você quer dizer, né? Ah, justamente, dia e noite. Bom, mas aí falando sobre cultura, falando sobre artesanato, o Silvano falou muito bem a respeito de artesanato. O jeito que a gente desenvolve software hoje realmente depende muito das pessoas, né? E não é isso o ideal para uma organização. Uma organização, o ideal é você ter processos bem documentados e bem definidos e bem gerenciados em fase de maturidade para que você para que esses processos, para que eles caminhem, né, não dependam muito de determinada pessoa, de determinado recurso humano que esteja alocado naquele processo. Se você conseguir fazer a substituição daquele recurso humano, o seu processo vai continuar mantendo a qualidade, a maturidade que esse já tem, ok? Então essa é a ideia quando a gente tenta implantar algum modelo de maturidade ou algum modelo de melhoria de processo de software, no caso nosso do MPS.br. Mas como a gente viu lá no CMMI, vamos também ver um pouquinho de história aqui do MPS.br. Então vamos ver aí no nosso slide que a gente é uma empresa que desenvolveu esse modelo, né, chamada Softex, que é uma sociedade brasileira para a promoção da exportação de software, ok? Não só também uma empresa, né, Fred, mas também houve a participação da comunidade acadêmica, sim, profissionais envolvidos na comunidade acadêmica, no meio comercial, e também essa empresa, né, que viram aí uma oportunidade de criar um modelo que se adequasse às nossas características. Justamente. Na verdade, eles viram que existia um modelo de maturidade, né, bem amplo e com realidades diferentes da nossa, né, e resolveram realmente definir processos melhores para que a gente pudesse realmente ter uma característica ideal dos modelos de processo de software aqui do Brasil, né. Então, em 96, essa sociedade foi criada, né. Em 97, o Ministério de Ciência e Tecnologia, já percebendo o bom trabalho dessa sociedade, fez com que baixou uma portaria, né, fazendo com que essa empresa fosse a responsável por melhorar a qualidade do processo de software brasileiro, para melhorar todo o processo de desenvolvimento de software brasileiro, principalmente para a gente adquirir a exportação, né, para a gente poder exportar software aqui do Brasil com qualidade. E com isso deu realmente, como a gente pode ver no nosso slide, uma maior competitividade no software brasileiro, ou seja, as empresas conseguiram ser mais competitivas em relação a empresas internacionais, né? O Silvano falou a respeito de empresas de grande porte internacional, mas a gente tem observado também aqui no Brasil empresas de desenvolvimento, por exemplo, de sistemas de gestão empresarial, como a TOTSVIS, por exemplo, que está se tornando uma gigante, né? Vem comprando empresas pequenas e está se tornando realmente quase que fazendo um monopólio aqui. Uma gigante estrangeira não consegue acompanhá-la aqui no Brasil. Por exemplo, a SAP não consegue ter os mesmos clientes que a TOTSVIS tem aqui no Brasil. Então, com isso, a gente percebe que realmente os processos de software estão ganhando qualidade aqui no Brasil e a gente tem um modelo específico para que a gente possa manter essa qualidade, ok? E aí, como que é o nome desse modelo que a gente já vem falando desde o início da aula? Simplesmente MPS.br. É um modelo de melhoria de processo de software brasileiro, específico brasileiro. Então a gente vai ver realmente como que se comporta esse modelo, quais são as partes que compõem esse modelo, no que ele foi baseado, que é muito importante a gente saber isso. Por quê? Porque esse modelo não foi criado do dia para a noite com a ideia de cabeças, né, pensantes aqui no Brasil, de acadêmicos ou de empresas de software. Não. Esse modelo foi criado baseado em normas e técnicas internacionais, né, que já vinham sendo desenvolvidos aqui no Brasil e apenas pegaram e fizeram uma adaptação para que a gente pudesse utilizar um modelo específico brasileiro, ok? Bom, e agora a gente vai ver um pouco a respeito dessa base que compõe o MPS.br, no que ele se baseou para realmente tornar um modelo, né, que até o Ministério de Ciência e Tecnologia reconheceu que realmente deve ser utilizado para que a gente possa exportar software com qualidade. Então, Silvano, a gente tem algumas bases para isso, né? Então vamos ver quais foram as 3 principais bases
E você até agora há pouco lembrou que quando você implanta a melhoria de processo de software brasileiro, no nosso caso o MPS.br, a gente não tem dificuldade de obter certificações internacionais, de um modelo internacional, justamente porque o MPS.br é baseado nesses modelos e nessas normas internacionais. Então vamos ver aí quais são essas normas. Nós temos aí a primeira norma que foi utilizada como base, é a ISO IEC 12207, que na verdade define formas de você gerenciar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, né? Então define aí todos os processos fundamentais, processos de apoio, organizacionais e de adaptação que vão estar envolvidos aí no ciclo de vida que compõe o desenvolvimento de um software. Temos também a ISO IEC 15504, que especifica única e exclusivamente o processo de desenvolvimento de software, né? Então define todos os quesitos que estão envolvidos no processo, e como gerenciar o processo, né? Gerir o processo de desenvolvimento de software. E temos também o CMMI, que é um dos principais aí, um modelo de referência internacional, que foi um dos principais aí que foram utilizados para a criação do MPS.br. A diferença do CMMI para o MPS.br é que, como a gente falou, o CMMI define 5 níveis e o MPS.br define 7. Então, por exemplo, para que você no CMMI passe do nível 1 para o 2, você tem aí um esforço muito grande, né? Um salto muito grande da melhoria do processo. Já no MPS.br você vai ter um nível intermediário, você vai ter, por exemplo, aí, grosseiramente falando, o 1, 1.5 e o 2. Então você avança de uma forma mais gradual, né, sem ter muitos custos. E nós vamos aí falar ao longo da aula mais diferenças entre o CMMI e o MPS.br. O Fredson agora vai falar um pouco do... Não é isso aí, né, Fredson? Não, ainda tem... Sim, tem como é dividido o modelo o MPS.br. Então ele é dividido em três etapas aí, que é o modelo de referência, o método de avaliação e o modelo de negócio. Qual é a diferença entre cada um desses? O modelo de referência especifica todas as regras aí que devem ser seguidas para implantação desse modelo de qualidade na organização, certo? Então, a primeira coisa que você tem que passar é verificar o modelo de referência para ver como vai ser realizada a implantação do sistema de qualidade na sua organização. Posteriormente à implantação, que é feita pela própria equipe do MPS.br, vem então a avaliação. A avaliação vai ver o quê? Se, durante a implantação, os processos que foram implantados estão em conformidade com o que é definido pelo modelo de referência, certo? E aí, por fim, nós temos ainda também o modelo de negócio. O modelo de negócio, então, define questões como selecionar os avaliadores, né, que vão realizar a avaliação, quais os passos que vão ser seguidos na implantação, como capacitar os avaliadores. Então, todas as questões relevantes ao modelo de negócio do MPS.br. Então, a gente vê aí que é muito bem definido essa questão de você ter quem você deve seguir, né? O que vai ser considerado para avaliar se você atingiu esses critérios e como esse processo de avaliação vai ser gerenciado, né? Quem vai fazer, quem vai avaliar a sua empresa no processo de avaliação. E aí, Fredson? Isso mesmo. Então agora a gente vai ver falar aí pouco da arquitetura, né? Justamente. Essa figura, vocês têm uma figura até mais bem detalhada aí na apostila de vocês, com as corzinhas bonitinhas. Mas aí a gente tem aqui o nosso modelo MPS.br e a gente tem as normas e modelos onde ele foi baseado. Então a gente tem o modelo de referência, que o Silvano acabou de citar aqui, onde a ISO IEC 12207 e a ISO IEC 15504 influenciam, e o CMMI para desenvolvimento de software também influencia no modelo de referência. E a gente tem um método de avaliação, que a ISO IEC 15504, ela também tem uma parte onde ela fala como que deve ser avaliado os processos de software, então ela influencia realmente como que deve ser esse método de avaliação. E, por final, a gente tem um modelo de negócio. E a gente consegue perceber que tanto o modelo de negócio como o método de avaliação,
ele tem apenas os guias, né, e os documentos do programa, de como que deve ser a seleção dos avaliadores, toda a estratégia que a gente vai bolar para implantar esse modelo, ok? Mas o modelo de referência é bem mais dividido, né? Então ele tem um guia geral, né? A gente tem um guia de implementação e um guia de aquisição. Então a gente percebe que o modelo de referência realmente é o modelo onde se encontra todos os processos de como deve se comportar, né? Um modelo de como deve se comportar os processos de desenvolvimento de software, ok? Então esse é o gráfico geral a respeito do modelo MPS.br. Bom, no nosso próximo slide aí, a gente tem a respeito do modelo de referência, né? Então eu falei a respeito do guia geral, que simplesmente é um guia que você pode visualizar geral como que deve se comportar o modelo MPS.br, né? O modelo de referência, né? Quais são os processos que a gente deve ter, qual é a maturidade que esses processos, como que a gente pode medir essa maturidade, ok? Já o guia de implementação vai te falar como que você deve implementar, quais são os passos que você realmente deve implementar para você adquirir certificações MPS.br. E, por final, o guia de aquisição. Uma empresa de software não é só feita de desenvolvimento de software, né? Às vezes, empresas precisam adquirir ferramentas, né? Adquirir até componentes de software, né? Que fica mais rentável para elas. E aí você tem um guia de aquisição também, de como que você deve adquirir software da melhor maneira, ok? Então, esse é o modelo de referência que a gente tem, geral, e nesse modelo aqui a gente encontra realmente quais são os processos que a gente deve ter para a gente realmente implantar um modelo de melhoria de processo de software brasileiro, né? No nosso caso aqui, o MPS.br, ok? Bom, depois a gente apresentar um pouco a respeito do modelo de referência, no nosso próximo slide, a gente tem a respeito da categoria de processos que esse modelo apresenta para a gente. Então vamos ver aí. O primeiro são os processos de apoio, não é isso, Silvano? É isso aí, Fredson. Mas antes da gente continuar aqui, eu queria comentar uma curiosidade, né? Que apesar do modelo brasileiro ter sido baseado nos modelos internacionais, atualmente existem algumas características que foram criadas no modelo brasileiro, se refletiram e também estão sendo adotadas pelos modelos internacionais das características aqui. A gente importa e exporta tecnologia. Importa e exporta. Por exemplo, uma dessas características que a gente falou é que, por exemplo, o CMMI, quando era implantado, não tinha tempo de validade, era vitalício. Você adquiria a certificação e não precisava mais fazer a revalidação dessa certificação. No modelo brasileiro, não. A cada 3 anos, você tem que fazer a revalidação, né? Então, isso já foi adotado também e passou a ser adotado no CMMI, né? Porque não adianta você tirar uma vez e nunca mais fazer aprimoramentos, né, Fred? Senão acaba que aquilo ali que foi tirado um dia passa a ser nunca mais acompanhar aí o desenvolvimento da tecnologia. E na verdade, aquisições de certificações de qualidade, que as empresas se esforçam até o momento de tirar a certificação. Depois dali, acabou. O processo vai de qualquer jeito, porque eles já têm a certificação e não vão ser revalidados. A gente não tem uma reavaliação dos processos, não tem um monitoramento se a empresa está seguindo aquela certificação ou não. Uma das certificações que a gente percebe que acontece isso são certificações pessoais, no caso lá de gerência de projetos, que é uma disciplina que vocês vão ver no próximo módulo. Então, para um profissional conseguir a certificação e mantê-la, ele tem que estar revalidando de tempos em tempos. Então, aqui no modelo MPS.br, a gente teve, o pessoal definiu essa revalidação e a gente está acabando exportando isso para outros modelos. Isso é interessante, que eu tenho, né, que você fica me incomodando, mas eu tenho certificação Java. Saca muito, né, você? E não tem realmente a revalidação. Você pode fazer um upgrade lá de uma versão do JDK 1.5 para 1.6, mas não tem mais. Você tirou, está tirado, nunca mais vão te pedir de novo. Então, você é um programador certificado para sempre. Para sempre, né? Mesmo que eu esqueça, aí nunca mais programe, sou certificado. Tá bem. E aí uma outra característica que também foi copiada daqui é a questão seguinte. No modelo brasileiro, a equipe que faz a implantação
do processo de melhoria na instituição não pode ser a mesma que vai fazer a avaliação. Podem ser até da mesma empresa, mas as equipes têm que ser diferentes. Porque isso é meio tendencioso. Você foi lá, implantou, ficou 12 meses lá implantando dentro da empresa e depois você vai fazer a avaliação? Você sempre vai ser tendencioso a dizer que eu estou certo. Então é meio complicado. A minha implantação foi certa. Então isso aí, né, fica meio estranho. Isso mesmo. Então algumas curiosidades aí do que também já está sendo utilizado das nossas ideias aí lá fora. Isso. E aí, sobre a questão da categoria dos processos, nós temos aí 3 categorias, que é os processos de apoio, os processos de organizacionais e os processos fundamentais. Os processos fundamentais são, então, aqueles processos que estão no centro aí do desenvolvimento de software, né? Análise de requisitos, projeto, documentação, são os processos centrais que vão dar origem ao produto de software. Nós temos aí os processos organizacionais que não se referem diretamente à produção do software, mas à estrutura organizacional da instituição como um todo. Direção, gestão de pessoal, gestão de recursos. Então, todos esses processos que não estão intrinsecamente envolvidos no desenvolvimento do software também necessitam ser avaliados, porque se a gestão não tem organização, não tem qualidade nos seus processos, como é que a produção do software vai ter? E nós temos também os processos de apoio, que aí são a questão de documentação, validação, garantia de qualidade, né? Por aí vai, medição, né, para ver se os processos estão atingindo os valores adequados, né, as métricas para qual eles foram estipulados. Então nós temos esses processos de apoio. Então esses 3 níveis aí, a gente vai falar um pouco mais de cada um agora, né? Isso mesmo. Começando aí pelo processo de apoio. Processo de apoio. Como eu falei, então, a gente vê aí, o processo de apoio, ele aborda o quê? Ele aborda garantia de qualidade, medição, gerência de configuração de software, validação, análise de decisão e resolução, as decisões que vão ser realizadas durante o desenvolvimento do processo, verificação para ver se esse processo está nas conformidades para a qual ele foi estipulado. Então são processos que ficam ali, né, na margem do processo central e que ficam realmente dando apoio e verificando para ver se está tudo correndo conforme planejado. Certo? Isso mesmo. Depois dos processos de apoio, a gente pode ver os processos organizacionais. Então vamos ver aí no nosso slide quais são esses processos. Então a gente tem o processo organizacional como um todo, ou seja, os processos que mantêm uma organização funcionando. A gerência de projetos, que é bastante importante, onde você vai ter dentro dela, além de gestão do cronograma, custo, a gente tem a gestão de riscos, a gente tem o treinamento com a nossa equipe, né? A gente tem a análise de causas e soluções, ou seja, a gente vai dar soluções buscando sempre as causas de alguns problemas que vêm ocorrendo dentro da organização e inovações gerais dentro da organização. Então, a gente consegue perceber que com esses processos organizacionais, a gente não tem só a preocupação de melhorar os processos de desenvolvimento de software específicos da TI, né, da tecnologia da informação que desenvolve software dentro da organização. A gente precisa melhorar as empresas de desenvolvimento de software e os seus processos como um todo, não só os processos de desenvolvimento de software, ok? Então, com esses processos organizacionais aqui, a gente realmente consegue ter um nível a mais aí dentro da melhoria de processos, porque a gente não foca apenas em software, a gente foca nos processos organizacionais, que são esses processos realmente que fazem com que a organização ande, né, e que tenha todo as suas atividades sendo feitas de forma correta. Bom, depois de ver os processos de apoio e ver os processos organizacionais, a gente ainda tem, aí no nosso slide a gente pode observar, tem os processos fundamentais, que aí vocês podem lembrar lá da engenharia de software, que são a gerência de requisitos, desenvolvimento de requisitos, aquisição de componentes de software, de ferramentas para desenvolvimento de software, acompanhar qual é a melhor solução técnica para desenvolver um determinado software e a integração dos produtos que a gente pode desenvolver dentro da empresa. Então, esses processos fundamentais, como o Silvano falou agora há pouco, a gente consegue ver que são eles que fundamentam mesmo todo o processo de desenvolvimento de software, específico de software. Os fundamentais, eles especificam apenas o desenvolvimento do software, ok?
Então são essas as categorias, né, de processos que a gente tem aí. E aí a gente pode perceber que existem N processos, né? A gente colocou apenas os principais deles aqui, mas existem vários processos dentro de cada categoria dessas, ok? Bom, continuando, a gente tem a respeito dos atributos dos processos, como que a gente vai fazer a avaliação dos processos em geral. Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente precisa dizer quais são os atributos reais que a gente deve medir dos processos todos a respeito da organização. E aí a gente tem justamente esses atributos, não é isso, Silvano? O que a gente precisa medir? É isso aí, porque como é que a gente vai mensurar, né? Aquela questão toda que a gente já vem falando, como é que você vai mensurar um processo de desenvolvimento de software, que é uma coisa bastante abstrata. Isso. Então você tem que ter atributos, você tem que ter valores, métricas, que você vai utilizar para ver qual o nível, né, de maturidade aquele processo já se encontra. Então, como a gente vê aí, quais são os atributos? O processo é executado, ou seja, ele atinge o seu propósito? O processo é gerenciado? Existe algum acompanhamento no desenvolvimento desse processo? Os produtos que são gerados através desse processo também são gerenciados? Ou seja, existe um acompanhamento do produto após ele ter sido confeccionado por aquele processo? O processo é definido, existem processos de apoio para esse processo, né, em específico, e o processo está definido, né, ou seja, ele está implementado, ele é uma coisa formal, que já é base para o desenvolvimento, né, a maturidade vem dessas questões aí que a gente falou. Então, existem vários atributos que nós devemos considerar para ver em qual nível de maturidade está um determinado processo, para poder avaliar também o que precisa ser melhorado, né, e o que vai ser implantado aí para melhorar esse processo. E aí que a gente chega na questão chave, né, Fred? A maturidade. A maturidade do processo. Isso mesmo. Quando o processo passa a ter um nível de maturidade suficiente para que ele não precise mais ser avaliado e sim só aprimorado. Isso, né? E aí às vezes a gente pode perceber, a maturidade é questão do processo já ser bem antigo. Às vezes não. Às vezes o processo consegue ser melhorado de forma bem rápida e atinge um nível de maturidade que está bem ligado ao nível de excelência do processo. Não é isso, Silvano? É isso aí. Então nós temos que avaliar isso para ver, né, aqueles níveis que a gente viu lá no CMMI é o que vão nos apresentar qual é o grau de maturidade de um determinado processo. Isso mesmo. E aí quando a gente tem quando a gente falou até agora a respeito de todos os processos que esse modelo, que o MPS.br tem, né, que ele possui, a gente tem que dar um jeito de ver se esses processos que estão sendo implantados, até onde eles estão indo, né? E aí, como a gente viu lá no modelo, tanto por estágios como contínuo lá do CMMI, existiam níveis. E aqui, no nosso modelo, no MPS.br, também vão existir esses níveis. E no caso, são mais do que o CMMI. Então, são 7 níveis de maturidade que a gente tem. Então, vamos ver aí, né, e esses níveis vão de G até A. Então, é um pouco, eu acho até um pouco meio confuso, né? Por quê? Porque ao invés de ir no nível 1, 2, 3 e crescente, a gente tem o nível G, que é o nível mais baixo, e a gente vai até o nível A. Então, eu acho um pouco confuso, mas é uma opinião minha. Mas eu acho que é questão de nomenclatura também, Fred. Sim, só questão de nomenclatura. Porque, por exemplo, assim, quando você fala uma coisa que é A, né, que a qualidade é A, você sabe que aquilo ali é uma qualidade boa. Se você falar que é G, vai ficar meio estranho. Então, a gente tem aí que sempre as questões que são A são boas, né? Tem uma qualidade boa. E a gente estava até discutindo hoje a respeito do valor, quando a empresa tem o valor que ela paga para implantar e avaliar apenas no nível G, por exemplo, que é o nível mais baixo. O nível G, para que uma empresa possa fazer a melhoria, a implantação de qualidade e conseguir certificação no nível G, ela vai gastar em torno de R$35 mil no processo de implantação e mais R$10 mil para fazer o processo de avaliação. Então são R$45 mil só para atingir o nível G, né? Então, isso é grana, né? Então, realmente precisa, então deve ser um investimento direcionado para que a gente possa realmente ter uma resposta, né, uma qualidade real, para que os nossos processos realmente necessitem ter a qualidade que o mercado deseja. Então,
a gente percebe que é um investimento um pouco alto apenas para adquirir uma certificação de qualidade, no nosso caso aqui a certificação mais básica que existe dentro do nosso nível. Então vamos ver o que tem dentro de cada nível desses? Então vamos lá, começando pelo nível mais básico, que é o nível G. Então o nível G é um nível parcialmente gerenciado, onde a gente tem apenas os processos de gerência de requisitos e gerência de projetos. Então a gerência de requisitos já é algo que vem lá desde a engenharia de software. Então se você tem realmente essa gerência de requisitos bem definida, você precisa fazer com que essa gerência funcione de forma correta. Funcionando de forma correta, o levantamento, a matriz de rastreabilidade que vocês estão fazendo até lá na prática, né, entre os requisitos funcionais e não funcionais, essa matriz aí, quando a gente consegue desenvolver esses requisitos funcionais e os não funcionais ligados aos funcionais, consegue essa matriz, e esse processo vem sendo melhorado de tempos em tempos, você consegue esse nível G aí que a gente tem. Além da gerência de requisitos, para a gente adquirir a gerência de projetos, o nível G, a gente precisa também implantar a questão da gerência de projetos, ok? Então a gente tem realmente, a gente percebe que implantar a gerência de projetos dentro de organização não é algo tão simples, não é algo tão fácil quanto parece, ok? Então a gente realmente tem que desenvolver várias técnicas, implantar uma determinada metodologia. Vocês estão vendo aí o professor Silvano na câmera aí, me deixou aqui na bancada e está lá mexendo nas câmeras. É um menino malino mesmo. Então, no nível G, para a gente implantar a gerência de projetos aí, a gente precisa adquirir uma metodologia. No caso, vocês vão ver uma metodologia aí no próximo módulo, que é chamada de PMBOK, e vocês vão ver que a coisa não é tão simples. Então, a gente percebe que para a gente adquirir o nível mais básico, que é um nível parcialmente gerenciado, a gente precisa implementar uma gerência de requisitos bem feita, ou seja, adquirir a maturidade nessa gerência de requisitos e adquirir a maturidade em gestão de projetos. E isso é muito complexo. Então, a gente percebe que para a gente adquirir o nível mais básico de uma certificação de qualidade, a gente tem que fazer muita coisa além do investimento financeiro, ok? Bom, depois do nível G, a gente tem o nível F aí, que é o nível gerenciado. E aí nesse nível você já consegue medir alguma coisa, já que a gente está falando de gerenciamento, o gerenciamento só é feito através de medições. A gente tem alguns processos de garantia de qualidade, porque você vai estar medindo a qualidade de um projeto na execução dele, através do monitoramento geral. A gente tem uma gerência de configuração implantada dentro da organização e gerenciada. E a gente tem a questão da aquisição já definida, como o MPS.br define lá a gestão de aquisições de componentes de software, de ferramentas de desenvolvimento de software e assim por diante, de ferramentas de apoio e assim por diante. Então, você tem todas essas questões aí de gestão da qualidade já implantada, você tem como medir, você tem como garantir essa qualidade, porque você vai fazer a medição durante toda a execução do processo de software do que foi feito e do que está sendo, do que foi planejado. E isso vocês só vão conseguir com a gestão de projetos que vocês fizeram no nível que vocês fizeram para adquirir o nível passado, que é a gestão de projetos lá do nível G, ok? Depois do nível F, a gente tem também o nível E, que é um nível parcialmente definido. Então a gente tem a definição de um processo organizacional, então a gente já consegue perceber aqui que tem alguns processos organizacionais envolvidos aqui. Então a gente define o processo organizacional e avalia e melhora esse processo organizacional. Além do que a gente implanta treinamentos dentro da organização a respeito de todo o MPS e a gente adapta o processo para a gestão de projetos. Então todos os processos, aliás, vão ser dirigidos pela gestão de projetos. E isso a gente consegue perceber, se você conseguir fazer isso aqui já no nível E, além da certificação nesse nível, você já consegue ter uma certificação também a respeito do PMBOK, ou da gestão de projetos que você vai implantar dentro da organização. Então você já consegue ter certificações aí que vão dar qualidade realmente ao teu processo e, se tudo der certo lá no final,
ao produto final de software. E aí, Fred, a gente podia fazer um paralelo, né? Por exemplo, você quer tirar a certificação do nível 2 do CMMI, você teria que estar em qual nível do MPS.br? Seria o quê? O F? Para você poder ter uma equidade aí de você saber que, não, eu consigo. Acho que isso. O nível G é o nível 5, é o nível 0 do CMMI. Nível 0 do né? CMMI. Já o segundo nível, você tem que chegar ao nível E do MPS-BR para você conseguir chegar no nível 2 do CMMI. Então a gente tem que ligar. Tem o como CMMI ligar. é uma escala mais acelerada, né? O MPS.br é uma escala mais longa, mas ela é mais lenta. Né? Isso, mas aí, tem pontos que... Mas só tem 2 pontos de pulo, equidade. Né? De pulo. intermediários. Né? Isso, porque eram 5 lá no CMMI, isso se for contínuo. Se for por estágio, eram 6. Sim, aí são 6. Então já é bem igual. Sim, sim. Né? Legal. Além do nível E, né, a gente, avançando aí, a gente tem o nível D, que é o nível largamente definido, onde a gente tem o desenvolvimento de requisitos realmente, você consegue, além de fazer o levantamento dos requisitos por completo, ter a gerência desses requisitos, você consegue desenvolver esses requisitos de uma forma bem melhor, você tem soluções técnicas desenvolvidas, onde você vai utilizar essas soluções de todos os projetos dentro da organização, você tem integração de produtos, consegue fazer a verificação e a validação de todos os processos que são desenvolvidos até aqui. Então, como o próprio nível fala, é um nível largamente definido, porque você já consegue verificar e validar o teu próprio processo, ok? Depois do nível D, a gente tem o nível C, que é o nível definido realmente, onde a gente não tem mais para onde correr, os processos já estão definidos. E os 2 processos principais que a gente implanta, né, além de todos os outros dos níveis passados, é a gerência de riscos e a análise de decisão e resolução a respeito de todos os projetos que são implantados dentro da organização. A gerência de riscos é algo que vem lá desde a gestão de projetos. Então, aqui no nível C é que você vai implantar realmente essa gestão de riscos. Vocês vão perceber, acho que vocês até já conseguem perceber, que tudo que você vai fazer, todos os projetos que você vai desenvolver, todos os processos que você vai desenvolver, todas as atividades, elas correm um risco de não dar errado, seja por soluções técnicas, seja por soluções, por variáveis externas ao projeto, seja por variáveis internas, como recursos humanos, recursos financeiros e assim por diante. Ok? Então, essa gestão de risco é o processo principal que é implantado quando a gente implanta o nível C. Ok? E indo para os outros 2 últimos níveis, a gente tem o nível B, que é o nível gerenciado quantitativamente. Então, você realmente já tem números do desempenho do processo organizacional em geral. E você tem a gerência quantitativa do projeto. Então, você já consegue ver números reais de todos os projetos que foram passados anteriormente. Né? Então, você realmente consegue ter essa gestão de projetos e você consegue ter números a respeito da qualidade geral do processo, ok? Depois do nível B, aí a gente chega no paraíso, que é o nível de otimização. Então a gente tem a inovação e implantação na organização do modelo por completo, né? E isso requer realmente uma inovação dentro da organização. E o outro processo que a gente pode ver aí no nosso slide é a análise e resolução de causas. Né? É lógico que quando existe algum problema dentro da organização, a ideia que a gente tem é de ir lá e apagar fogo com incêndio, sem geralmente procurar uma causa do porquê que aquele produto foi com algum defeito. Né? Então a gente precisa realmente procurar uma causa e melhorar isso dia após dia, projeto após projeto, e aí você vai chegar no nível A, que é um nível bem mais complexo, porque você vai ter que ter definido todos os processos, tanto de apoio fundamentais como organizacionais dentro da organização. Você tem que implantar o MPS por completo. Né? E a gente sabe que implantar um modelo desse, um modelo discutido, um modelo bem abrangente como esse, baseado em várias normas ISO, baseado no modelo internacional que é o CMMI, não é tão fácil quanto parece. A gente às vezes
por estar vendo esses assuntos no dia a dia, gerência de requisitos, gerência de projetos, gestão de riscos, validação, verificação, a gente acha algo fácil de se fazer. Mas quando se parte para uma organização que desenvolve software, que tem processos de desenvolvimento de softwares bem definidos e às vezes bem complexos, porque precisam desenvolver softwares complexos devido ao mercado requisitar isso, a gente percebe que o modelo é bem mais complexo de implementar do que a gente está vendo de um por um. Quando você consegue fazer a junção de tudo, é meio complicado. Ok? Após esses níveis aí, o que a gente tem, Silvano? Nós temos aí a questão do modelo das estratégias, não seriam de implantação. Do modelo de avaliação, né? Do modelo de avaliação, né? Então, como é que nós vamos fazer isso aí? Nós temos que ver quais as estratégias nós vamos utilizar para avaliação dos nossos processos, para ver que grau que eles estão adequados, né, ao que foi definido no modelo aí de requisitos, né, no modelo definido pelo MPS.br. Então nós temos aí diversas estratégias, e aí o que o pessoal faz você tem que verificar o quanto da implantação você conseguiu atingir das especificações que foram trabalhadas. Então, por isso que tem uma equipe de avaliação que vai fazer esse controle e vai ver se você conseguiu obter ou não a certificação no processo de avaliação. O que mais nós temos aí? Nós temos, então, os tipos de atributos diretos, indiretos e de afirmação. Os atributos diretos são aqueles que são diretamente no objetivo direto do processo que está sendo avaliado. Então, eles influenciam diretamente no alcance aí do objetivo direto do processo. Nós temos os indiretos, né, que vão ser atributos que não estão diretamente ligados, mas influenciam na questão de você atingir o objetivo. Como documentação. Como documentação, né, que você vai trabalhar para ver se você suporta aquela questão de avaliação. E temos também os de afirmação, que você, por meio de entrevistas e auditorias, você vai ver o quanto daquela especificação você conseguiu atingir. O que mais que nós temos aí? Agora sim a gente vai conseguir ir para o modelo de negócio, né? Que a gente viu o modelo de referência, o modelo de avaliação, né? A gente percebe que o modelo de referência é bem mais complexo, e a gente, por fim, tem o modelo de negócio. E aí, como que a gente vai desenvolver o modelo de negócio? Primeiro, a gente tem que apresentar, fazer uma apresentação da instituição proponente da avaliação, né, possuindo seus dados com ênfase na experiência em processo de software. Então você tem que realmente conhecer essa instituição, tem que se apresentar qual é o processo que ela desenvolve, como que ela desenvolve, o que ela desenvolve como processo de gestão de projetos, como processo de gestão de requisitos. Ok? Bom, outro dado que a gente pode ver aí é você implantar realmente a estratégia de implementação do modelo MPS.br. E aí você tem que realmente traçar uma estratégia real de como que você vai implementar esse modelo. Né? E aí, Fred, o que a gente vem discutindo é aquela questão de você adequar ao jeito brasileiro, à empresa brasileira. Né? Isso mesmo. Em relação à estratégia de implementação, o MPS.br oferece duas opções. Você pode fazer a estratégia cooperada, que é o quê? Você reúne várias empresas, no mínimo 5, 10, 15, e aí você faz a implantação cooperada nessas empresas. Então você pode até dividir o custo de implantação entre essas 10 empresas. Também tem, para aquela empresa maior, o específico, que vai ser então um processo de implantação focado somente nas necessidades daquela empresa. Então tem os dois casos aí, também se adequando à nossa realidade, né? Isso mesmo. Outra questão é a estratégia para avaliação, segundo o método de avaliação. Então a gente precisa, até para a gente avaliar o processo, a gente precisa realmente ter um método de avaliação, traçar uma estratégia para que a gente possa avaliar a implementação do nosso processo de desenvolvimento de software. Porque aí o que acontece? Na implantação você vai definir quais são, né, os processos centrais da sua organização. Sim. E esses processos centrais é que vai ser o foco da avaliação para ver o quanto eles se adequaram aos requisitos que foram especificados no documento. E qual nível de maturidade eles estão. Isso mesmo.
Uma próxima processo que a gente tem que fazer no modelo de negócio são estratégias para a seleção e treinamento de consultores para a implementação do modelo de referência do MPS.br. Então a gente percebe que para a gente implementar esse modelo, a gente precisa ter consultores que conheçam realmente o modelo. Se a gente conhecer realmente o modelo, você vai conseguir implementar esse modelo de uma forma mais rápida, né? Lógico que você vai ter que desembolsar um pouco de grana aí, como o Silvano falou anteriormente. Mas você precisa ter esses consultores que conheçam realmente o modelo a fundo para que você implemente da forma correta, para quando vir a avaliação, você não tenha implementado algo em vão, ok? Outra questão que o modelo de negócio traz é a estratégia para a seleção e treinamento dos avaliadores, como que eles vão se comportar dentro da instituição, como que você vai fazer toda essa questão de avaliação dentro da organização. É lógico que geralmente esses avaliadores, quem vai avaliar o teu processo de software, eles já vêm treinados pela Softex, por isso que você não vai precisar mais treiná-los no MPS.br. Se você já quiser uma pessoa pronta, você vai desembolsar um pouco a mais para que a empresa venha e dê a consultoria a respeito da avaliação. E por final, né, a gente tem aí a lista de consultores de implementação e avaliadores treinados no modelo e aprovados em prova específica. Então, esses consultores, realmente, eles têm uma prova específica, como uma prova de certificação geral, seja em Java ou seja outra qualquer. A gente tem essas provas e o pessoal é realmente certificado como consultor de implementação e de avaliação do MPS.br. Ok? Bom, e aí a gente chega ao final da nossa aula com uma pergunta, né? A gente tem uma pergunta do acadêmico Henri. Será que é Henri mesmo? Henri. Ou é Henri? Não, vamos colocar como francês lá, Carrasco do Brasil, né? Bom, então. Henri Pereira. Professor, você tem um exemplo de projeto nível D? É projeto mesmo? Acho que seria um processo no nível D, né? Que ele está querendo saber qual... Bom, no nível D a gente vê, além de todo a gerência de requisitos, toda a gestão de projetos, tudo que existe no nível G, F, E, a gente precisa já ter para manter o nível D. E olhando aqui, o nível D precisa desenvolver os requisitos, ou seja, você não precisa apenas levantar esses requisitos do cliente, você precisa desenvolver esses níveis com o cliente. Ter a rastreabilidade dos requisitos, até quando eles se propagam na execução do projeto. E propor requisitos também. Na hora que você desenvolve requisitos, você começa a propor com o seu cliente os requisitos. Com certeza, okay? Até porque muitas vezes o cliente não sabe o que quer, né? Justamente. Integração do produto, ver como que ele se integra ao produto, aos outros produtos da organização. Bom, a gente já está recebendo plaquinha de fim aqui, mas a gente vai tentar responder isso melhor lá no fórum. Pessoal, posta lá no fórum que a gente responde. Vamos manter essa interatividade durante a semana aí para chegar quente na próxima aula. Isso mesmo. Então a gente apresentou o modelo MPS.br hoje aqui, o modelo de melhoria de processo de software. Temos o fórum lá que a gente dá para discutir mais, ok? Henri, por favor, posta a pergunta lá no fórum que a gente vai dar uma resposta, se possível ainda hoje, né? Isso aí. Para vocês, ok? Abraço, pessoal. Até o final, boa noite. Boa semana, tchau, tchau. Até mais.